Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 19 de agosto de 2025. Falo com vocês direto aqui das montanhas de Minas. Estou na cidade de Machado, que a gente considera como o coração do café do sul de Minas, né? É o centro aqui no alto, café de altíssima qualidade. Fiquei sabendo ontem que aqui também se produz muita soja e muito milho por causa da altitude, do sol, uma beleza aqui. E nesse instante está acontecendo uma feira, a feira da cooperativa de Machado, a Copama, aqui ó, o símbolo da Copama. E aqui está acontecendo uma feira de negócios da Copama e nós estamos transmitindo ao vivo para vocês direto e sabendo das coisas, principalmente do café que não para de subir. O Sérgio Braga vai trazer essas informações. Tirando o agro, lá fora, ou seja, no Brasil, fora do agro, está uma confusão hoje, muito perigosa a situação que nós estamos vivendo nesse embate do governo Lula contra o governo Trump, quando ontem o Flávio Dino, ministro Flávio Dino, né, ex-governador do Maranhão, né, um comunista declarado, que tem honra de ser comunista, esse ministro do STF disse que a lei Magnitsky, que os Estados Unidos aplicou sobre o Alexandre de Moraes, não tem validade aqui no Brasil. Ou seja, quem que vai aplicar a lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes? Os bancos. E os bancos fazem a compensação financeira aonde? Nos Estados Unidos. Logo, olha a confusão nesse instante. O Globo está dizendo que a lei Magnitsky é grande o temor dos banqueiros com a queda de braço entre Flávio Dino e Trump. A Folha está mostrando isso para vocês. Dino sinaliza que bancos estão proibidos de aplicar sanção a Moraes e quem punir o Alexandre de Moraes, e ele vai punir quem desobedecer. Então, assim, é um enfrentamento fantástico, que pode trazer, fantástico no mau sentido, que pode trazer consequências drásticas para a vida brasileira, e temos a resposta da Embaixada Americana ao Flávio Dino. Após a decisão de Dino, diz o Globo, a Embaixada Americana afirma que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos nos negócios americanos, com relação às empresas americanas. Se o Alexandre de Moraes, se o Flávio Dino não quiser negociar, quiser trabalhar, fazer escambo, não ter conta no banco, não ter celular, problema nenhum, problema deles. Agora, o Brasil usa, o Brasil precisa, e nós não podemos ser prejudicados por esse bate-boca. Essas decisões irracionais, não é possível. Por que o Flávio Dino foi para o enfrentamento? Será que eles estão querendo um caos social? Prestem muita atenção nas consequências disso para a sua vida. E nós vamos cobrir isso daí. Bom, o Globo Rural deu ontem uma manchete, um furo, no final do dia, onde a Superintendência do CAD determinou a suspensão da moratória da soja lá no Mato Grosso, lá no Mato Piba, porque o pessoal de lá estava plantando, obedecendo o Código Florestal, mas as multinacionais, pressionadas pelos ambientalistas, estavam suspendendo a compra da soja dos produtores lá do Mato Piba. Isso vinha trazendo um mal-estar, preços, né, que não tinha razão de ser essa moratória, enfim, e ontem o CAD suspendeu isso. Aí, claro que vai ter retaliação, tá? Não é jogo jogado, mas o que os produtores do Mato Grosso, do Mato Piba, estavam fazendo era obedecendo o Código Florestal, a lei brasileira. O dia hoje está daquele jeito, de pernas para o ar. O que está sustentando mesmo é o nosso agro. Temos o problema do clima. Hoje de manhã aqui, no alto aqui das montanhas mineiras, como eu falo, aqui em Machado,
De manhã, aqui nesse local onde eu estou, tem a feira, estava com 12 graus, eu estava tiritando de frio. Sério que chega até cair para 4 graus. Agora deu uma aquecida, nesse instante, 23 graus aqui em Minas Gerais. Deixa eu mostrar para vocês que o G1 está dizendo que hoje é um dia de chuvas fortes e ventanias no sul do país nesta terça, mas o calor dispara no sudeste a partir de amanhã. Veio o veranico aí, preste atenção, nós vamos trazer muitas informações. E claro, falando do tempo, vamos saber como é que está a situação do clima nesse instante na capital de São Paulo. Vamos para São Paulo com o Sérgio Braga. Muito boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Lusco-fusco é o termo que usavam antigamente para falar como é que está o clima hoje aqui em São Paulo. Aparecem uns fiozinhos assim de luz do sol, ao mesmo tempo o céu está bem encoberto, temperatura de 22 graus, mas ao que tudo indica, se a previsão estiver batendo em cima, né, se precisa, nós teremos aí a elevação das temperaturas a partir de amanhã. Por enquanto, 22 graus, está agradável, mas a madrugada continua fria. Isso é típico para esta época do ano. Inclusive, nós temos a própria manchete da Folha de São Paulo, destacando aquilo que já vem ocorrendo no sul do Brasil. São Paulo deve ter fortes rajadas de vento, seguidas de calor nessa terça-feira. Por enquanto, aqui na capital, não está ventando, não. Mas se vier a ventania, o vendaval do sul, que já está sendo registrado por lá, principalmente no Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, Paraná, nós teremos muita ventania aqui até o final da tarde em São Paulo. João Batista. Olha, para dar um exemplo de como está bagunçado esse clima também para o agro, o pessoal aqui do café, os cafeicultores do sul de Minas, enfim, do sudeste, o pessoal está esperando a abertura da florada do café, que seria lá para meados de setembro, final de setembro, começo da primavera, florada. Pois bem, veja a imagem da florada que abriu ontem na Alta Mogiana, ali na região de Franca. Olha que beleza! Que beleza! Só que é um temor essa florada agora. Tá certo que essa região aí dessa florada, ela é uma lavoura irrigada, conforme a legenda está sendo mostrada. Está debaixo de água. Então, com água, com esse calor que aparece à tarde, explodiram as flores, né, nos cafezais aqui do Alta Mogiana, que é uma imagem postada pelo Marco Antônio Jacó, lá do site do grupo O Café. E aí os entendidos falam, meu Deus do céu, precisa continuar a ter umidade, espero que esse pessoal aí que está irrigando tenha água suficiente, porque deu flor, precisa de água. E aí o pessoal quer que as flores abram de acordo com o calendário, mas começa a pipocar floradas do Brasil nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025. Está adiantada essa florada aí, é o mínimo que a gente pode dizer. Vamos saber das consequências também para o preço. Os preços do café estão subindo muito. O Sérgio Braga vai falar isso para a gente já já. Mas agora, com essa florada linda aí, eu quero chamar a nossa bandeira. Que apesar dessa bagunça política, institucional que a gente vê fora do agro, o agro nos dá a esperança que o Brasil vai vencer ao fim desse embate. Então, assim, com a força dos produtores do meu Brasil, nós temos a certeza que o Brasil vencerá. Ok? Dito isso, Gleidson Ricardo, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é terça-feira, 19 de agosto de 2025. Como eu disse, estou aqui no sul de Minas, estou aqui em Machado, na cidade de Machado, o coração da cafeicultura brasileira, e de aqui acompanhando as notícias, a gente está, assim, realmente não querendo passar uma imagem de desespero, de, meu Deus, o mundo vai acabar, não é nada disso, mas que está uma confusão, um enfrentamento desnecessário. O Brasil, os produtores rurais do meu país, não precisavam passar por esse perrengue que o governo petista, que o Lula e seus ministros estão provocando no Brasil, para dizer o mínimo. Então, agora a gente tem que saber dos destaques dos nossos especialistas para essa edição, começando com o Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, terça-feira, mercadão de balcão no melhor momento do ano, dólar começando a ajudar, Chicago segue calmo, com pequena pressãozinha negativa, hora um pouquinho para cima, para baixo, sem novidades. Lá nos Estados Unidos segue, né? Começou o Pro Farmer, já vamos comentar, mas
pouca novidade, tá indicando que vem safra bonita aí, safra boa de milho, condições da soja muito perto do normal, mas aqui no Brasil segue com demanda, mercado de Porto segue acelerado com embarques. Já já vamos comentar a situação dos embarques acumulados de soja seguem recorde, João Batista, bilhões e bilhões de dólares entrando, e aqui no Brasil o dólar começando a ficar nervoso. O que você está fazendo aí, cutucando o Supremo? Já já no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês. O destaque é a chuva mais intensa no Rio Grande do Sul e ventos também aqui no sul. No resto do país, dentro do ritmo normal de agosto. Detalhes na previsão. É uma terça-feira que começa com alta, principalmente o café no mercado internacional. Antes de falarmos sobre o café, vamos dar aquele giro tradicional, primeiro nas bolsas de Chicago, Nova York também, vamos a Londres, sem dúvida nenhuma, acompanhar o café robusta, mas está aí a soja nesse momento a $10, 32 mais 63, recua 0,80% em Chicago. O milho negociado com queda de 0,40% a $4 mais 4,37, ou 404 cents. O trigo a $5,22, 5,23 mais 12, repetindo, 5,23 mais 12, recua 0,17%. Em Nova York, o café a 343,40, sobe 2,26%. Esse é o café de Nova York, enquanto que o café robusta na Bolsa de Londres também apresenta variação. Daqui a pouquinho a gente confirma todos os detalhes da cotação do café. Em Londres, açúcar sobe em Nova York a 16,29, alta de 0,25%. O algodão, 67,31, queda de 0,74%. Petróleo, recua 0,88%, 0,86 agora, $62,16 o barril. Ouro, a onça Troy a $3.367,25, cai 0,31%. Agora nós vamos dar uma olhadinha no café, na Bolsa, aliás, o dólar antes, né? Exatamente, Gleidson. O dólar que recua, aliás, recuou ontem, hoje sobe 0,81% a R$ 5,48 mais 5. Repetindo, dólar em alta de 0,81%. Quanto ao mercado acionário, 2,12% de queda para o índice Bovespa a 134.409 pontos. Dólar sobe, índice Bovespa cai. Agora sim, vamos piscar. Vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Chicago. Primeiro, a soja que está aí, confirmando queda de 0,80% em novembro a $10, 32,63. Tem o café também na Bolsa de Nova York e, na sequência, Londres, confirmando. Nova York, a alta é de 2,35% a 340,05. Agora sim, Londres, Gleidson, a gente pode colocar o café em Londres, $4.330 por tonelada, sobe 4%. Chegou a subir mais no percentual, mas o café robusta tem mais um dia de disparada no mercado londrino. Quanto ao mercado do café, nós temos aí a soja, café em Nova York, todas as posições em alta, portanto, setembro 350,30, dezembro 342,70, março 332,80, maio 324,80, café em alta. Boi gordo, ontem foi um dia de queda de braço entre pecuarista, indústria, pouco movimento, mas hoje voltou a ter variação positiva, tanto o mercado futuro quanto o mercado físico. Futuro sobe 0,13%, arroba negociada a 310,55. Setembro, R$ 318,10. Outubro, R$ 323,00 mais 5 centavos por arroba. Novembro, 325,95, alta de 0,62%. Sobe na B3, subiu em 10 praças hoje, segundo a Scott Consultoria. De 32 praças, 10 subiram, 313,50 a referência para São Paulo, Barretos, Araçatuba. Cuiabá, 301,50, norte do MT, 302,50, sudoeste do MT, R$300,50, portanto, Mato Grosso acima de R$300 a prazo, São Paulo, aí já descontado, 303,50. Daqui a pouquinho mais informações sobre o mercado de pecuária, tem o Tiago Bernardino, direto do CP, também tem a Isabela Camargo comentando o mercado do boi gordo nesta edição, João Batista. Sim, um dia muito complicado, já falamos, vamos insistentemente falar sobre isso, porque além do enfrentamento do Flávio Dino, do governo Lula, com o governo Trump, essa questão da lei Magnitsky, né? Temos também o Trump, com o problema lá da guerra da Ucrânia,
até ontem estava muito feliz achando que o Putin ia realmente terminar com a guerra. Hoje ele já está tirando o pé de novo. Com isso, o mercado não sabe para que lado vai. O fato é que tudo isso está tirando, principalmente esse enfrentamento do Dino contra a Lei Magnitsky, está tirando o valor das ações dos bancos aqui no Brasil. Está indo mais de 2%. O Bradesco, Itaú, o dólar, vocês viram aí, o Ibovespa caindo mais de 2%. Uma situação extremamente difícil. O pessoal está com o dedo ali, esperando o que fazer, se compra, vende, se enfia embaixo da mesa. Que dia esquisito essa terça-feira. Estamos acompanhando. Agora, eu tenho uma coisa muito interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu estou achando muita graça, na nossa enquete de hoje. Como vocês já foram informados, o Congresso, a Câmara e o Senado, montou uma CPMI, uma CPI com as duas casas. Só que quem vai dirigir a CPMI é um senador e um deputado que causou satisfação no governo Lula. Se eles ficaram satisfeitos, eu não fiquei. Obviamente que não. Aí eu me perguntei, essa é a enquete de hoje. Olha a pergunta que nós estamos fazendo. Em sua opinião, na sua opinião, a CPMI do INSS vai prender os ladrões e trazer o dinheiro de volta? Pergunta 1 para a nossa enquete. Com certeza, vai trazer o dinheiro, vai prender os ladrões, que beleza. Opção 2, não vai dar em nada. Opção 3, é só perda de tempo. E a opção 4 é um deboche. Né? Conta a outra, João Batista. Então, assim, você tem 4 alternativas para acreditar ou não nessa CPMI conduzida por deputados e senadores que são bem-vindos, né? Pessoas gratas para o governo. Ou seja, vai dar em nada? Então, na sua opinião, vai prender os ladrões? Vai trazer o dinheiro de volta? Com certeza. Opção 1. Opção 2, não vai dar em nada. Opção 3, é uma perda de tempo. E 4, é o deboche. Né? Tá bom, conta outra, João Batista. Estamos tentando contar outra. Olha aqui, todas as informações de hoje, dessa evolução na política do dólar, para você tomar atento antes de você fazer suas compras, suas vendas. Consulte o Clube do Tempo e Dinheiro, que nós temos informações em tempo real, bastando que você mande um zap para esse telefone, esse WhatsApp, 19998132915. Quero participar, você tem 7 dias grátis para experimentar essa comunidade de informação que nós colocamos para você à sua disposição. São 15 grupos. Tem um grupo lá de soja, tem um grupo de arroz e feijão, tem um grupo de política, tem um grupo de clima, aquilo que você preferir, ou então ficar com todos. Enfim, preste atenção no depoimento que nós vamos mostrar agora para vocês, de um produtor, amigo nosso do Tempo e Dinheiro há muito tempo, que está adorando o clube. É o Jânio Zeferino, lá de Brasília, economista, um cara de altos coturnos, que entende da economia e usa o Clube do Tempo e Dinheiro. Ouça o depoimento do Jânio Zeferino, de Brasília. Olá, eu sou o Jânio Zeferino, diretor da Agroeasy, consultoria e soluções financeiras. No nosso trabalho, é fundamental ter informações confiáveis, seguras e também que possam ter credibilidade junto ao mercado. Por isso, nós somos parceiros do Tempo e Dinheiro há muito tempo. As análises feitas, as projeções, os estudos e tudo que é tratado no programa é muito útil para todos os produtores brasileiros. E nós aqui temos como fonte confiável as informações do Tempo e Dinheiro. Nós aqui da Agroeasy recomendamos a todos os produtores brasileiros que venham fazer parte desse clube. Ah, que beleza, né? A gente ouvir o depoimento desse nível, né? Então, produtor amigo, antes de você fazer seu negócio, antes de comprar e vender, se atualize, veja o que está acontecendo agora, nesse instante. Entre no clube e seja o produtor rural muito bem informado. Nos apoie para a gente te apoiar. E vamos em frente. Muito bem, agora as notícias do agro. Vamos às manchetes do Notícias Agrícolas, que é o Giro Rural com o Sérgio Braga. Embarques de tilápia crescem 52% no primeiro semestre, mas as exportações podem zerar após tarifa dos Estados Unidos. Açúcar CPEA. Volume negociado aumenta expressivos 57% no mercado spot de açúcar cristal em São Paulo. Etanol CPEA. Cotações seguem firmes em São Paulo. Trigo. Preços caem no Brasil em linha com o mercado externo e paridade de importação.
Melancia CPEA. Com menor procura, cotações voltam a recuar e a recuperação de preços é interrompida frente à menor demanda pela fruta. Muito bem, na sequência, as manchetes da economia e da política no Brasil e no mundo com o Sérgio Braga. Com você, Sérgio. No consultor jurídico em relação à Lei Magnitsky, ministro Flávio Dino, do STF, decide que leis estrangeiras não produzem efeitos no Brasil. No jornal Globo, governo Trump rebate Dino sobre Magnitsky e diz que nenhuma corte pode invalidar sanções dos Estados Unidos. Na Folha de São Paulo, governo Trump afirma que Moraes é tóxico e que tribunal estrangeiro não pode anular as sanções dos Estados Unidos. Na Folha de São Paulo, na Venezuela, Maduro anuncia a mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante ameaças dos Estados Unidos. Em ato transmitido pela TV, o ditador falou em plano especial, sem dar detalhes. No Poder 360, pressionada pelos juros altos e pelo cenário externo turbulento, indústria brasileira deve crescer menos em 2025. A expectativa de alta cai de 2% para 1,7% em 2025, diz a CNI. Já a produção ou a projeção para a agropecuária, por outro lado, é de alta significativa, passando de 5,5% para 7,9%. Do R7, agronegócio tem dívida recorde, inadimplência deve crescer ainda mais. Novas normas do Banco Central restringem renegociação de dívidas e aumenta o número de produtores inadimplentes nos próximos meses. Da CNN, tarifaço gera férias coletivas e demissões no setor de madeira. O setor faz parte do grupo que não conseguiu entrar na lista de 694 produtos isentos ao aumento do tarifaço. Da Investing, seção 301, Brasil rejeita alegações dos Estados Unidos e diz não reconhecer legitimidade do escritório do representante comercial dos Estados Unidos para investigar práticas comerciais do país. Da Folha de São Paulo, Estados Unidos, em resposta formal, Brasil pede que Estados Unidos reconsidere a investigação comercial sob o risco de prejudicar a relação bilateral. Enfim, né, para ajudar são poucos, fica essa questão do governo Lula querendo impor condições ao governo Trump, que está preocupado com a guerra, com Putin, não está preocupado com esse quintal chamado Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, qual é o principal problema que nós estamos vivenciando hoje? Esse enfrentamento do Flávio Dino com relação à Lei Magnitsky. E os banqueiros estão apavorados, porque eles vão cumprir o quê? Eles vão obedecer a quem? O temor dos banqueiros com a queda de braço entre Dino e governo Trump está na máxima. E as consequências são que os valores das ações desses bancos, Bradesco e Itaú, estão caindo nesta terça-feira. Segundo o Globo, depois das 11 horas, os papéis do Itaú caíram 2,46%. O Bradesco caiu 2,45%. As ações do BTG Pactual desvalorizavam 3,2% às 11 horas, enquanto que o Banco do Brasil continuava caindo pouco, 1,38%, depois da desabada dos valores das ações do Banco do Brasil que estão lá no chão. Os papéis da própria Bolsa, da B3, o valor da Bolsa, também operava em recuo de 3,19%. Então, assim, o brasileiro já entendeu que toda compra, todo crédito, toda utilização desses equipamentos, mas essencialmente o mercado financeiro, tem, ao final do dia, uma compensação bancária, que se lastreia onde? No sistema SWIFT, que é um sistema mundial de negociação, de troca. Você vende soja, manda ien, que troca por dólar e tal. E se hoje o Trump tirar a atenção dele do Putin e falar assim, bom, vamos aplicar a Magnitsky para todo o sistema brasileiro? Pare para pensar. Olha o que está acontecendo. Parece uma irresponsabilidade, parece jogo de criança. Muito bem, nós temos outra manchete que nós estamos acompanhando agora, o problema do Trump. Olha, assim, o Trump acabou de dizer agora que ele está
achando que o Putin não quer o final da guerra, ou seja, quer sangue. Vamos mostrar para vocês quantas lideranças do mundo se reuniram para pedir o fim da guerra da Rússia com a Ucrânia. Olha a formação de dirigentes da Europa nesse encontro com o Trump. O Zelensky, né? O Macron da França, o Alexander Stubb da Finlândia, a Giorgia Meloni da Itália, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer, a chanceler da República Federal da Alemanha, o chanceler, né, da República Federal da Alemanha, Friedrich Merz, o presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da OTAN, o Marco Rutte. Ou seja, as cabeças pensantes do Ocidente se reuniram junto com o Trump para pedir o fim da guerra. Agora vem o Putin querendo tirar o pé, porque os limites territoriais da Ucrânia que a Rússia tomou, ele não quer ceder, não quer dar de volta. Veja aí como é que está a Ucrânia perdendo praticamente o sudeste da Ucrânia. Olha essa faixa toda aí, né? Já está dominado pela Rússia e tem portos aí, o Vladimir Brandaliz vai explicar já para vocês, tem 2 portos, tem regiões riquíssimas, e aí o Putin está com seus exércitos aí dentro. Precisamos ter informação, precisamos ter necessidade de liberdade de informação, de pensamento no nosso país, para saber das coisas e nos orientar para que caminho nós vamos. Por isso, mais uma vez, eu encerro sempre com a minha opinião, dizendo: temos que defender a liberdade de opinião, de expressão, e temos que, essencialmente, defender o agro brasileiro. Por isso, tempo e dinheiro na defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Muito bem, tempo e dinheiro, então agora sim nós vamos saber das notícias do tempo. Sérgio Braga, é com você. Destaque das chuvas no sul do Brasil e também o calor nas demais regiões, esse veranico. O Jornal Globo fala exatamente, destaca sobre o ciclone que provoca ventos no sul e também parte de Mato Grosso do Sul. Calor e ar seco persistem na região sudeste e centro-oeste. Falando sobre Santa Catarina, a Mix Vale falando sobre a previsão do tempo no estado, esse ciclone que vai provocar ventos temporais de até 70 quilômetros nessa semana, não só em Santa Catarina, mas prevista também muita ventania, rajadas de vento no Rio Grande do Sul e também no estado do Paraná. E essa chuva forte, que a gente pode acompanhar, inclusive, mostrando o próprio mapa, o próximo mapa, na verdade, com relação a... Enchendo a tela, inclusive, Leidson, para que a gente possa observar, são 3 dados, 3 alertas a serem feitos. Na parte marrom, observação de ventos até 50 quilômetros, nessa faixa extensa que vai da região sudeste até faixa leste do Nordeste, cobre grande parte no Nordeste também. A parte em amarelo fala sobre ventos, alerta sobre ventos de até 70 quilômetros por hora em boa parte do Mato Grosso do Sul, também região oeste do estado do Paraná, Santa Catarina, boa parte do estado do Rio Grande do Sul, mas olha só, Mato Grosso do Sul, naquela faixa vermelha, e também parte do estado do Rio Grande do Sul, com alerta de ventos acima ou chegando até 90 quilômetros, portanto, de 70 a 90 quilômetros nessas faixas pintadas ali, inclusive no litoral sul do estado do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha em tempo real também com o que acontece com o clima. Aliás, esse é um mapa do IMET mostrando exatamente essa situação. Norte do Brasil com chuvas pontuais, faixa leste do Nordeste também, algumas capitais registrando chuva nesse momento, e a chuva intensa registrada no estado do Rio Grande do Sul. A faixa do litoral sudeste e parte do Nordeste também segue com céu encoberto nesse momento. Vamos dar uma olhadinha no satélite em tempo real. A situação de chuvas no Rio Grande do Sul, mostrando que é intensa nesse momento. Olha só, a faixa mais avermelhada, grandes precipitações. Essa faixa de umidade que desce da Amazônia pelo estado do Mato Grosso do Sul segue ali também provocando fortes chuvas nesse momento, segundo o satélite, no sul do Brasil. Brasil Central continua com condição de clima seco, faixa leste e nordeste, uma nova frente fria se aproximando, ou pelo menos chuvas na região norte e também do nordeste.
Matopiba ali, Brasil Central, com tempo seco nesse momento. Vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias. Vamos lá, Gleidson. Bom, a previsão do tempo vai de amanhã, quarta-feira, até a terça-feira que vem, dia 26, com muita chuva registrada no sul do Brasil, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte também de Mato Grosso do Sul. Chuvas acompanhadas de fortes rajadas de vento no Brasil Central e região Sudeste, parte da região Sudeste também com tempo firme. A partir do dia 21 e sexta-feira, dia 22, o tempo volta a ficar um pouco mais firme, mas as chuvas voltam no final de semana, a partir da próxima sexta-feira, também no sábado, com muita chuva registrada na região sul do estado do Rio Grande do Sul, subindo e seguindo até o estado de Santa Catarina, pegando parte também da região noroeste do estado do Paraná. No domingo, a chuva avança e segue em direção à região sudeste, também com chuvas intensas, rajadas de ventos na região sul do estado do Mato Grosso do Sul, no início da próxima semana, segunda-feira. Brasil Central continua com tempo seco, Cealba com chuvas, parte do Matopiba ainda segue seco e a região norte do Brasil com temporais típicos para essa época do ano. A partir do dia 26, portanto, terça-feira, a chuva segue concentrada sobre os estados do Paraná, parte de Santa Catarina, São Paulo e também parte do Mato Grosso do Sul, além do litoral do Nordeste e Norte do Brasil. Bom, e vamos saber da previsão do tempo. Vamos à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Estamos aqui, ó, em termos de chuva, de hoje até o dia 23, nós temos aqui, ó, uma chuva mais significativa aqui no Rio Grande do Sul, onde pode até aqui, ó, na metade sul e metade oeste do estado, muitos locais de 50 a 100 milímetros de chuva de hoje até o 23. Uma boa parte disso aqui vem na sexta-feira. É um geral, não é assim, é bem detalhado. É possível que algumas cidades, algumas localidades passem dos 100 milímetros de chuva aqui no Rio Grande. Então é bom ficar atento nessas áreas que são sujeitas a alagamento, alguma coisa nesse sentido, na metade sul e oeste do estado. No noroeste, norte e nordeste, a chuva não é muito significativa. Pouca chuva aqui em Santa Catarina, principalmente litoral. Paraná também bem pouca chuva, mais aqui na parte oeste. E também tem chuva aqui no Mato Grosso do Sul, entre hoje e principalmente amanhã, e pouquinha coisa na quinta. No decorrer desses próximos dias, aqui no centro do Brasil, aqui ó, boa parte do Mato Grosso, o coração do Brasil, sudeste, praticamente nada de chuva. Aqui vai ter também influência, a frente fria vai passar por aqui, organiza um canal de umidade e traz alguma chuva desde a divisa com Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, divisa com Rondônia e Amazonas, toda essa parte oeste do Mato Grosso pode ter alguma chuvinha, alguma coisinha fraca, isolada. Rondônia e Acre também. Alguma chuva aqui, ó, na região aqui na Pernambuco, Lagoas e também aqui um pouco Sergipe. Não dá para descartar. E aqui mais ao norte do Brasil também. Quando chega nos 15 dias, de hoje até o dia 2 de setembro, aumenta a chuva aqui no Amazonas, Acre, aumenta um pouco Rondônia, pouca mudança aqui no oeste do Mato Grosso, aumenta um pouco mais a chuva no Mato Grosso do Sul, chove mais no Rio Grande do Sul, está indicando que essa segunda quinzena vai ser mais aguada no Rio Grande, melhora a chuva em Santa Catarina, sul, sudoeste e noroeste do Paraná, aqui ainda continua com pouca chuva. Começa a dar sinais de melhora aqui em São Paulo, chove bem no litoral, aqui no centro-sul de Minas Gerais também, pegando alguma coisinha na área do café, do Triângulo Mineiro, sul de Minas, principalmente ali do dia 25, 26, semana que vem. Semana que vem a chuva melhora nessa área. E chove bem também aqui, ó. Em toda essa parte aqui do Nordeste pode ter uma boa chuva. Aqui continua com pouca chuva, mas já começa a aparecer sinais aqui no Tocantins e em Goiás. Aqui no Sul, nós vamos ter nos próximos dias, agora entre hoje e amanhã, um ciclone bem lá embaixo, ali na Foz do Prata, e vai ter vento forte aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Principalmente esse canto aqui do Rio Grande do Sul, pode ter ventos que podem afetar a rede elétrica. Ele afeta mais o Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, alguma trovada com granizo e vento, até não dá para descartar, assim como o Rio Grande do Sul, entre essa noite de hoje e madrugada amanhã de quarta. Maior parte sem problema. Na anomalia de chuva, nós temos o quê? Nos próximos 15 dias, uma chuva bem acima do normal no Rio Grande do Sul, melhor em Santa Catarina, sudoeste e oeste do Paraná, sudoeste e sul do Mato Grosso do Sul.
Aqui, normal um pouco abaixo, 5, 10, 15 milímetros abaixo. O branco normal, mais acima aqui no leste e nordeste, e um pouco abaixo aqui na Amazônia. Na temperatura, nós vamos ter nessa semana altos e baixos, mas a partir do dia, aqui, ó, do dia 24 em diante, a última semana de agosto, está indicando uma grande massa de ar frio que vai entrar principalmente aqui no interior do continente, depois ela avança nesse sentido. Então vamos ter frio aqui no sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, vamos ter temperaturas baixas, provavelmente com geadas que podem trazer algum problema para a fruticultura lá para terça, quarta e quinta da semana que vem. Esse fim de semana esfria bem a partir de sábado à tarde e noite, primeiro no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina e Paraná, e domingo e segunda vai ser chuva e frio aqui da metade do Paraná para baixo. Está longe ainda de chegar a dizer que acabou o frio aqui para o pessoal que quer plantar o milho cedo. Então, além do... não é só o risco da geada, é a temperatura baixa em si que é um problema. Deixem para plantar de repente semana que vem, até porque se der essa chuvarada no Rio Grande do Sul, pode atrapalhar e acabar levando muita semente ali no Rio Grande. Então, deixa passar esse episódio de chuva e recomece a plantar no final da próxima semana, quando o tempo ficar um pouco mais firme. No resto do Brasil, a chuva aos pouquinhos vai voltar. Esse ano tudo indica que teremos uma safra melhor em termos de chuva, tirando aqui entre o metade sul do Mato Grosso Sul, oeste e sul de São Paulo para baixo, onde tem um risco maior de ter problemas, principalmente em novembro e dezembro. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. O Coutinho é fantástico, né? Está sempre up to date, né? Focado. E quem diz que o Coutinho está certo? As boias que medem o aquecimento das águas do Pacífico. E as boias da NOAA passaram um recado para a gente, através do esfriamento do Pacífico, que o Laninha vem aí. Mas vai ser um Laninha muito curto. Veja essa mancha azul, que está entre o Pacífico, né? Ali na costa do Atlântico, na costa do Equador ali. O meio do Pacífico está frio, vai ficar frio dessas condições até novembro, setembro, outubro e novembro. Essa é a previsão que as boias da NOAA, o Serviço de Meteorologia Americano, nos mostra em relação ao Laninha. Água fria, Laninha. Vamos avançar mais um pouco. Segundo o Agrotempo, essas imagens foram enviadas pelo Agrotempo, do Almir Trevisan, outubro, novembro e dezembro, nossa, aí esfriou mesmo. Olha o miolo ali, água muito fria, então veio Laninha muito forte. Não, passado o ano, virou o ano, o Laninha enfraquece. Veja a próxima tela, que é, pode mostrar, Gleitz, janeiro, fevereiro e março não vira nada. Então é só Laninha no final, quer dizer, no arranque da safra. Então qual é o significado, qual é a tradução desses mapas? Teremos uma safra, como acabou de falar o Coutinho agora, muito boa de chuva lá para cima, no Brasil Central, aqui de Minas para cima, tá certo? Mato Grosso, tudo indica que vai estar calendarizado com chuvas. E o sul do país? Mesmo assim, mesmo com Laninha, duas condições que vão favorecer chuvas também para o sul. Segundo o Agrotempo, outubro vai ser bom de chuva para o Rio Grande do Sul, novembro e dezembro, irregular, vai cortar chuva, mas o Rio Grande do Sul deve pegar mais chuvas da metade de dezembro para frente. Por quê? Porque as águas do Atlântico Sul estão quentes e essas águas do Atlântico jogam chuvas para o Rio Grande do Sul. Enquanto que esfria lá no Pacífico, à direita ali, as águas, né, do Atlântico estão aquecidas jogando chuva. Então, confirmando o que o Coutinho acabou de nos dizer, tudo indica que teremos uma safra encaixada dentro do calendário. Tomara, a gente precisa disso e vamos em frente. Olha, deixa eu fazer uma rápida passada agora, como é que está a nossa enquete. Estão perguntando se você acredita na CPMI do INSS, com lideranças de deputados que têm o apoio do governo, que são pessoas gradas para o Lula. Então nós perguntamos, você acredita, você consegue acreditar na CPMI do INSS? Nesse instante, que fizemos 4 perguntas. Sim, acredito com certeza, não vai dar em nada, perda de tempo e deboche. Ó, já votaram 339 pessoas, não vai dar em nada, ganhando estourado 47%, 5% com certeza, perda de tempo 16% e o deboche, o 33%. É assim que nós vamos levando a vida? Sim. Nós, infelizmente, é assim, e nós temos que olhar as condições, essa situação de pressão econômica vindo do enfrentamento do governo Lula com relação
aos Estados Unidos, ao governo Trump. Quais serão as consequências para o seu bolso? Daqui a pouquinho você vai saber na análise de Vlamir Brandalize. É um instante só depois do intervalo. Vamos em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças. A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Tempo e Dinheiro, terça-feira, 19 de agosto de 2025. Continuamos falando com vocês direto aqui das montanhas de Minas, da cidade de Machado, e aqui ligado nos preços da soja, então, como também do café. Daqui a pouquinho tem o comentário do Bruno Labs sobre o café, mas agora o foco está na soja. Vamos ver os preços, apesar de toda essa confusão no mundo. Claro, né? A soja não está resistindo, está perdendo mais de 800, quase 900, 0,85% de valor. O contrato novembro recua para 10,32. O gráfico mostra isso. Os 4 principais vencimentos da soja em Chicago, no vermelho, o setembro 10,12 com 50, novembro 10,32, janeiro 10,52, março 10,67. Enquanto isso, aqui no Brasil, na B3, a soja se apresenta no vermelho também, porque é um contrato espelho de Chicago. Então, setembro está valendo $22 com 28, perda de quase 1%. Em novembro também na mesma toada, perdendo 0,91%. A saca cotada nos contratos da B3 a $22 com 77. Agora vamos entender as consequências para os produtores do Meu Brasil e as vendas que estão acontecendo, porque as compras chinesas nos portos estão botando muito dinheiro nos cofres públicos que nós estamos vendendo soja. Vamos ao Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo. Continuamos vivenciando e vivendo 2 mundos, Vlamir. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. João Batista, estamos vivendo no mundo da fantasia em Brasília, e no mundo real, nos portos brasileiros e no agricultor aí, com os negócios, João Batista, é isso que está acontecendo. Os preços estão bons por causa dos prêmios,
A gente informa os prêmios aqui no clube, uma exclusividade do Tempo e Dinheiro. E o pessoal está aproveitando, estão muito bem informados pela gente, por você essencialmente. A Brandalize manda os prêmios para o clube, lá dentro do clube tem os prêmios, e agora nós estamos mostrando os prêmios mais longos, os prêmios a futuro. Então, assim, o produtor está ouvindo as informações, essa brigaiada entre Trump e o Flávio Dino, o governo Lula, vendo que os preços estão bons, estão correndo vender, estão fixando, Vladimir. João, os negócios estão fluindo, né? No cálculo, no relatório nosso de hoje, aí, no comentário de hoje, nós estamos com 121 milhões de toneladas de soja negociada já. É um recorde histórico de volume da safra, né? Só para dar uma ideia, o complexo soja na exportação de janeiro até a sexta-feira passada já embarcou 99,1 milhões de toneladas de soja, farelo e óleo, então também é um recorde histórico. O grão com recorde histórico, 82,4 milhões de toneladas, mais de 65 milhões de toneladas para a China, então a China segue forte com o nosso principal comprador. O complexo soja trazendo uma montanha de dinheiro, João, são 2,6 bilhões de dólares ou 14,2 bilhões de reais em 11 dias de agosto, João Batista. Então, é a atividade do agro que não para. Nós estamos no melhor momento do ano aí nos balcões. Os balcões melhoraram novamente nessa terça-feira. Cavalinho encilhado aí, Davi, passando novamente, produtor aproveitando. O produtor está aproveitando, João Batista. O cavalão está passando e vê como é que é. Em anos anteriores, o produtor sempre vendia na baixa, né? E agora ele está começando a aprender a vender no momento de melhor cotação, né? Ele está olhando o prêmio, está olhando o dólar. Hoje o dólar em alta novamente, né? Então, os negócios estão fluindo e o produtor está aproveitando. E é assim que tem que fazer, né? Vai vendendo em partes, né? Escalonando as negociações. Isso traz uma média no ano comercial melhor para o produtor, João. É isso que a gente está vendo aí que está acontecendo. Longe de qualquer arrogância, né? Mas, graças a Deus, a nossa audiência está explodindo. Você anda pelo Brasil, eu ando também, e a gente vê que a nossa audiência está muito alta. Por quê? Porque o produtor precisa tomar informação. Graças a Deus, que bom. Então, eles estão olhando, te ouvindo e fazendo negócios, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né, Dom Vladimir? Exatamente. Ninguém sabe do dia de amanhã, tem que acompanhar, tem que estar bem informado. E o pessoal está me cutucando aqui no celular. Depois da manhã eu vou dar uma palestra em Bagé, João Batista. Você conhece bem lá. Opa. E eles estão mandando, manda um abraço pro João Batista aí. 3, 4 já mandando abraço pro João Batista. Lá de Bagé, do Rio Grande do Sul. Entre no clube, não manda só abraço, não. Entra no clube, paga lá para nos ajudar, porque às vezes a gente tem apoio. Copama, aqui de Machado, nos apoia. Mas entre no clube, nos apoie. Seja membro dessa comunidade de informação, onde tem um grupo de soja, milho e trigo, onde o Vladimir Brandalize, a Brandalize Consult, manda uma informação preciosíssima para você, para dizer assim, como é que estão os prêmios dos portos hoje, antes de você vender ou antes de você comprar. Branda, dá um spoiler aí, faça um resuminho, como é que estão os prêmios? Olha, João Batista, os prêmios eles estão calmos, né? Porque temos dólar em alta em Chicago, aí que andou evoluindo na última semana. Os prêmios agora, eles já não estão nos melhores momentos do ano, né? Eles já recuaram em relação. Hoje temos prêmios de 180, 185 aí acima de Chicago do comprador, mas o melhor momento foi acima de 210, né? Agora ele está firme ainda, são prêmios muito bons e prêmios aí na faixa de 40 pontos a 50 pontos aí no julho 26. Julho 26 agora está um pouco abaixo de 10,90, mas ele andou no melhor momento agora de manhã, o julho 26 chegou a 10,99 e um quarto, ou seja, quase furou 11 novamente, que é a posição que a gente coloca do produtor que faz operação de bolsa para ele garantir cotação futura boa, né? 11 dólares em diante no julho 26 é boa posição. Para quem nunca ouviu a gente falar sobre isso, fica valendo o nosso convite aí. Olha o telefone para você entrar no clube, manda um zap nesse telefone aí, 19998132915, entre lá no clube, fique sabendo dos preços. São 7 dias grátis para você experimentar, meu amigo. É isso aí. A gente tem certeza do que a gente está fazendo, por isso que a gente dá essa degustação para você. Repetindo o telefone para você entrar no clube, saber dos prêmios,
tanto os atuais como os futuros. Veja lá, 19, 9, 98, 13, 29, 15. É uma toada, né? Mas a gente faz isso para a gente se sustentar, para você nos apoiar e você ser um produtor rural muito bem informado. Aliás, os números mostram isso. Vlamir, repete aí quanto foi o faturamento de 11 dias de negociação com soja em dólar, só no dólar. 11 dias. Só em dólar, nesses primeiros 11 dias de agosto, 2.624,2 milhões de dólares, João. Mais de 2,6 bilhões de dólares. Não vou dizer nem do ano passado, mas você lembra aí uns tempos atrás, né? Porque a gente já tem cabelos brancos, o sofrimento do produtor vendo o cavalinho passar e ninguém se movimentava, o nosso desespero, mas pelo menos agora estamos indo. Vlamir, faça um resumo. Assim, antes de você fazer o resumo para os produtores... Não, ok, faça um resumo agora para os produtores e depois vamos falar sobre o CAD, sobre a suspensão da moratória da soja. Olha, João Batista, o produtor está negociando bem, os negócios estão fluindo, ele está certo, é assim mesmo que tem que seguir. E só para fechar essa questão desse faturamento, comparando 11 dias de agosto aí só, 2,6 bilhões de dólares. Isso é mais do que exporta toda a cadeia de automóveis brasileiro por ano, João Batista. Ai, meu Deus, esses fascistas. Bando de babacas. Vamos lá. Quem fala isso, né? Claro. Vamos lá. Notícia fantástica para o pessoal do Mato Grosso, uma luta do pessoal do Mato Grosso, do Wilson Redivo, lá de Sinop, o pessoal do Matopiba, uma grande notícia. Ontem, começo da noite, o CAD divulgou essa informação. Está na tela. CAD suspende os efeitos da moratória da soja sobre produtores e tradings, ou seja, as tradings estavam sendo pressionadas pelos ambientalistas da Europa para não comprar soja de áreas que eles consideravam que não podia ter soja. Mas os produtores reclamavam, dizendo que eles estavam seguindo o Código Florestal. Ontem, houve a suspensão da moratória. Brandaliz, como é que você entendeu isso e quais são as consequências? Olha, João Batista, essa é uma atitude do CAD certa, porque nós temos que seguir a lei brasileira de meio ambiente. A nossa legislação é a mais dura do mundo, só para comparar com os demais aí. Os europeus metem o cacete, queriam que siga com a moratória, e na realidade a nossa legislação ambiental é a mais dura que a deles. E o CAD fez o certo, né, João? Agora a grande questão é que o produtor e as trades têm que chegar num consenso, né, João? Porque não pode prejudicar nem um lado nem o outro. Então, vamos seguir em frente, vamos seguir como líder mundial na exportação, e que isso não sirva para trancar aí as negociações, né? Porque se for ir para a parte jurídica, e ir para os tribunais, ir para o Supremo, tudo isso pode ir à bancarrota novamente, né? Porque chegou lá em Brasília, olha, o Supremo nosso, ele tá complicado, João Batista. Então, talvez... Não, ele quer complicar. Para, Vlamir. Ele não está complicado, ele quer complicar. Ele quer. Então, se chegar lá, talvez tudo isso se perca. Então, é importante, nesse momento, cabeça fria, acordo, e seguir em frente, sem atrito, para que todo mundo continue evoluindo bem. Tanto o produtor continue na sua condição de produzir mais e evoluindo, porque o mundo precisa, e as trades para fazer o ciclo dos negócios. A gente precisa de todo mundo. Tá bom. Vamos avançar, vamos ver os preços do milho, depois nós vamos trazer imagens bonitas de canola e de centeio. Vamos aos preços do milho no vermelho em Chicago, setembro, $3,80 por bushel, o dezembro 4,04, o março 4,21, maio 4,31,5 são os preços do milho americano na Bolsa Americana, no vermelho hoje, porque ao fim da guerra não avançou. O Putin parece que não quer o fim da guerra, segundo o Trump, o Vladimir vai comentar isso. Mas vamos ver agora o milho no Brasil, base Campinas. O trem passando lá em Curitiba, levando soja, levando milho. Né? Setembro, 65 com R$89, levemente no vermelho. Novembro, 68 com 36. Janeiro, 70 com 95. E o março está com queda de 0,22 a 73,34, mas subiu ontem à tarde, deu uma subida no milho na B3 base Campinas. Dom Vlamir. Olha, João, a B3 está calma, né? Por causa da safra ainda que nós temos ainda um pouco de milho para colher. A comercialização do milho está bem lenta ainda.
Então, isso dá uma tranquilidade para os compradores. Então, calmaria. E um pouco dessa pressão levemente negativa, é leve negativo da B3, é atrelada a Chicago, né? Chicago ela está com queda porque o relatório de ontem do USDA já mostrou que nos Estados Unidos 3% do milho está em maturação, então vai ter colheita já nos próximos dias. E os primeiros dados aí do ProFarmer mostram que as lavouras de milho estão boas, estão dentro da ideia do que o USDA apontou, de uma super safra, daquela safra ali de mais de 420 milhões de toneladas. Então isso está trazendo essa leve pressão negativa aí no milho lá em Chicago. E que nem você comentou, com relação à Ucrânia e à Rússia e Trump, um final de guerra ele não acontece ainda chegar ali, puf, já acabou. Existe uma nova fase que está sendo organizada para um encontro triplo daí entre Putin, Zelensky e o próprio Trump. E aí sim começar a amadurecer esse final da guerra, e eu acho que está mais encaminhado agora do que estava nos meses e anos anteriores, João, porque a própria Europa, que estava junto lá ontem, também já não quer continuar gastando uma montanha de dinheiro em armamento e apoio para a Ucrânia, porque isso não traz nada de retorno, né, João? Mas o que é certo aí, o trem passando, né? Mas o que é dado como certo é que o que o Putin quer é que a região do Donbass fique aí com domínio russo, porque, como já contei essa história aí no passado, isso já foi Rússia, a questão umas 4 décadas atrás, era a Rússia antiga. E a questão da Crimeia já faz parte da Rússia aí desde 2014. Então, esse ponto aí, e mesmo assim, a Ucrânia vai continuar um país grande, João. Então, e o importante é estabelecer que acabe a guerra, se delimite a divisa de países ali no rio Dnipro. O Dnipro é o grande rio da Ucrânia, que forma até tem porto ali embaixo, né, no final dele, perto do Mar Negro. E a parte dos portos importantes, que nem você tinha comentado, tem Mariupol, que está ali no mar de Azov, ali, que daí aquele mar ali vai ficar praticamente o mar da Rússia, né? Do outro lado é a Rússia e a Bielorrússia ali do lado de cima, que é tudo Rússia isso aí, né? Então, essa parte ali onde que tem todo o arsenal militar e bélico de submarinos nucleares dos russos estão por ali. Então, é mais ou menos essa garantia aí que o Putin quer, né? E a parte mais a parte leste daí do Mar Negro, os portos ali que nem Odessa, vai continuar sendo a saída principal da Ucrânia, né, Ju? Bom, o que importa mesmo, claro que você conhece muito a Rússia, você é casado com uma ucraniana, seus funcionários são da Ucrânia, já falamos isso, seu coração é ucraniano, mas você tem muita, né, informação da Rússia, a Rússia se abastece, o Ministério da Agricultura da Rússia se abastece com a Brandalise Consulting, beleza. O que importa para nós, produtores brasileiros, quais seriam as consequências do final da guerra em termos de preço? Explode ou cai? Olha, João Batista, agora no andar da carruagem, como a comercialização da safra principalmente trigo, né, que é um balizador importante, da Rússia está bem adiantada a comercialização por lá. Com o final da guerra, se tivesse comercialização atrasada, nós íamos ter aí uma invasão de trigo russo no mercado e o mercado das commodities cairia. Agora, como a comercialização dele está bem avançada, eu acredito que pouco vai alterar. O que nós podermos ter é uma oferta talvez maior de milho ali da Rússia, né? Aliás, da Ucrânia, que daí teria um fluxo mais fácil ali de saída no Mar Negro, e os fretes marítimos daquela região provavelmente ficariam mais baratos, né, com o fim da guerra, porque os fretes marítimos dos grãos saídos no Mar Negro estão altos devido ao custo do seguro, né? E ninguém quer colocar navio ali por causa da guerra. Então, isso é o embargo em ti que atrapalha o transporte. Mas, em princípio, agora, se houver o fim da guerra, eu acho que quem vai ser beneficiado vai ser o Brasil, que a gente vai continuar tendo fluxo de diesel e de fertilizantes. Se a guerra continuar e vier alguma sanção maior aí dos Estados Unidos, provavelmente nós vamos ter complicação com relação a fertilizantes e diesel. Muito bem. Apesar dos conflitos, apesar de Brasília,
o agro continua cada vez mais dinâmico. O Vlamir vai mostrar agora, Gleidson, vamos mostrar as imagens que o Vlamir nos mandou do centeio. Essa é uma cultura europeia, né? Essencial europeia. Mostra as imagens do centeio com o Vlamir explicando. João Batista, amigos do Tempo e Dinheiro. Muita gente não conhece que é centeio, né? Lavoura de centeio aqui, ó. Ela serve para grão também, o centeio, né? E a palhada, ó. Tá bonito. Hoje está sendo mais viável a gente plantar centeio, que a semente de centeio está mais barata que a semente de aveia para fazer palhada. E olha a altura aí. Tá começando a formar o cacho. Tá bonito, ó, bem verdinho. Depois vira palhada aí para plantio da soja verão. 1,80 m quase aqui, ó. Essa é a lavoura de centeio. O cachinho é fininho, mais alongado, diferente um pouco do cachinho do trigo. Tá aí o centeio. Vlamir, o centeio se adapta em qualquer lugar para fazer cobertura ou é só para vocês aí? Olha, João, ele vai bem no frio, né? Porque é uma cultura de inverno, mas eu acredito como no trigo, que está no Brasil Central, o centeio também entraria ali, também nos estados centrais, sim. É uma cultura que não precisa muita água também, né, João, para ela evoluir. E para nós ali, esse aí é nosso, né? Ele tem formado uma palhada muito boa, então, mais uma alternativa, né, pro produtor aí do cultura de inverno. E hoje em dia, na demanda de alimentos mais saudáveis aí que a gente está vendo, o centeio está entrando também como um alimento saudável, porque existe o pão de centeio, a farinha de centeio, que também para algumas pessoas ela se torna um alimento mais saudável, né, João? Então é uma alternativa importante que começa a ganhar forças, né, João? No Brasil é uma cultura que nem citou muito muito tradicional da Europa, mas agora começa a aparecer mais aqui no Brasil também. O Almir Trevisan está nos informando pelo Agrotempo que está chovendo pra caramba no sul do país, água que desce, diz o Almir Trevisan, para lá para o Rio Grande do Sul. E agora eu quero me despedir do Vlamir Brandalize, deixando a mensagem para os produtores, colocando uma provocação. Já pensou se não tivesse ninguém atrapalhando a gente, Vlamir? Se Brasília não atrapalhasse, já pensou como seria bacana? Exatamente, João. Se não tivesse ninguém atrapalhando, eu estou montando a palestra aí que eu vou dar lá em Bagé aqui daqui 2 dias, na quinta-feira, e eu estava fazendo uma avaliação comparando Brasil, Índia e China, né, que são 3 países grandes, né? Se a gente voltar 20 anos, o Brasil tinha uma economia que era 40% maior que a da Índia. Hoje a Índia tem uma economia que é 1,5 vezes a nossa. E a China, há 20 anos atrás, nós representávamos perto de 40% da economia da China. Hoje a economia da China é 10 vezes maior que a nossa. É só para comparar onde que os países conseguiram investir em infraestrutura, crescer, dar liberdade. É isso que a gente precisa, dar condição para trabalhar, né, João? Muito bem. Dom Vlamir Brandalize, a gente mantém a esperança na base do trabalho dos produtores. Muito obrigado pela sua participação. Até amanhã e vamos em frente. Até amanhã, João Batista. Amanhã é meio de semana. E aí o nosso mercadão segue forte. Só para fechar, mais dados. Complexo soja, milho e carnes, 11 dias úteis, você gosta do número. 22,7 bilhões de reais em 11 dias de exportações. Mais de 2 bilhões por dia de dinheiro entrando do agro, João Batista. Esse é o nosso negócio. Eu acho que o governo, o Brasil, acho que não gosta disso, não é possível. Eles querem atrapalhar. Tchau, Vlamir. Até mais. Até amanhã, João Batista. Até amanhã. Um abraço a todos. Vou querer quebrar. Não quebro nada, só falo. Deixa eu aqui. Olha que coisa bonita a plantação de canola, dessa vez com a análise do Dr. Semente Alexandre Gazola. Olha que bonita que está a plantação de canola que o Gazola vai mostrar para a gente. Veja aí. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, falamos aqui do Rio Grande do Sul, estamos numa lavoura de canola, final da tarde, para trazer um pouquinho de informações sobre o ecossistema, né? Os sistemas de produção, né? O trigo perdeu um pouco de espaço no Rio Grande do Sul nessa última safra. Cevada, o pessoal pergunta muito, professor, e a cevada? A cevada no Rio Grande do Sul tem
existe áreas, ela é significativa, porém, maior expressão é Paraná, Santa Catarina, né? O Rio Grande do Sul tem mais tradição com o trigo. Como reduzir a área de trigo, nós estamos vendo um aumento muito grande da área de canola, né? Como geração de grãos, mas também como geração de biomassa e também como ciclagem de nutrientes e rotação de culturas. Isso é muito importante, né? Essa diversidade dos sistemas de produção nos ajuda a ciclar nutrientes, descompactar solo, trazer nutrientes que estão em profundidade para a superfície e gerar renda. O produtor gaúcho está precisando muito gerar renda devido a esses últimos anos desafiadores. Então a canola entra dentro desse sistema de produção como uma alternativa extremamente sustentável, extremamente pontual para fazer complemento, digamos assim, para a lavoura do milho, para a lavoura da soja, que é verão, e o trigo, que é inverno. Então, são essas diversidades aí que a gente vê, né? A gente vê muito produtor já se preparando aqui no sul, manejando áreas, visando aí a questão do milho, né? Nós temos o primeiro plantio de milho nos próximos dias aí. Parou o frio agora em agosto, o produtor já entra com a primeira safra de milho, digamos assim, né? E essa primeira safra de milho geralmente origina soja safrinha depois, né? Que seria soja pós-milho, que é uma realidade aqui do sul. Olha que lavoura bonita. Estou mostrando um pouquinho aí da diversidade do sistema de produção. Grande abraço. Doutor Semente, Alexandre Gazola conosco. Vamos aproveitar então, Gleidson, vamos às notícias dos HFs, né? Antes de mais nada, diga lá, Gleidson, nós temos aí o trigo negociado na Bolsa de Chicago, primeiro antes do HF, exatamente isso, setembro, $4,9825, 4,5 de queda nesse momento, dezembro, $5,2050, 4,5 também de queda, março, $5,3975, 4,25 de queda, o maio negociado nesse momento a $5,52 mais 25, uma queda de 4,25. Bom, falamos sobre o mercado do trigo, agora podemos falar sobre os hortifrutis. Vamos às notícias dos hortifrutis. Gleidson. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com apoio da LS Tractor e a apuração feita pelo CPE, começamos pelo preço do leite pago ao produtor. Dessa vez, em Santa Catarina, a média captada no mês de junho e paga agora R$ 62,64 mais 89 o litro. Ovo branco em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, a caixa de 30 dúzias, FOB a R$ 159,97. Batata padrão Ágata, de primeiro ao beneficiador, em Vargem Grande do Sul, saco de 25 quilos, a R$ 16. Cebola amarela híbrida, tipo 2, ao beneficiador, em Irecê, região, a saca de 20 quilos, a R$ 20. E a laranja lima, no mercado de São Paulo, na Árvore, na região de Limeira, a caixa de 40 quilos e 800, a R$ 60. Lembrando mais uma vez que as notícias dos hortifrutis têm oferecimento da LS Tractor e também a apuração feita pelo CPE. Mas hoje é dia de destaque da LS Tractor, falando exatamente sobre um show de pomar. Quem conta essa história é o próprio cantor e produtor Leonardo. Vamos lá. Quem não gosta de acordar de manhã e tomar aquele suquinho de laranja? Oh, gente, que beleza! A LS Tractor sabe que esse momento começa no campo, com o produtor rural que merece um trator especial para sua atividade. A série MT7 foi desenvolvida com a parceria de produtores brasileiros para atender tudo o que precisam e dar show no pomar.
LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Aí, vamos aproveitar mais uma vez, lembrando que a LS Tractor é parceira aqui do Tempo e Dinheiro. Bom, nós vamos também às notícias, ao mercado de mandioca. Vamos direto ao CPE com Fábio Isaías Felipe. Mercado de mandioca, Gleidson. Muito boa tarde a você, acompanhando o canal Tempo e Dinheiro. Mercado de mandioca. Na semana passada, a equipe CPEA acompanhou uma evolução mais tímida da oferta. E este cenário está bastante atrelado à rentabilidade, uma vez que a maior parte da mandioca que vem sendo entregue na indústria neste momento é de primeiro ciclo, portanto, com produtividade e rendimento de amidos menores. E vale destacar também que fatores climáticos também tiveram efeito sobre essa oferta. Apesar desse cenário, a demanda pelos derivados está ainda enfraquecida e isso ainda não tem dado nenhum impulso aos preços na cadeia. Tanto é que os preços caíram tanto da mandioca quanto dos derivados. No caso mais específico da raiz de mandioca pós-trafecularia, a média da semana passada ficou em 78 centavos e meio, queda semanal de 1,4%. E esse preço, em termos reais, é 13% menor do que aquele de período equivalente do ano passado. Vale destacar ainda que o mercado de fécula andou bastante de lado, com negócios esporádicos, e os estoques na indústria ainda estão 60% maiores do que aqueles de mesmo período do ano passado. Preço de fécula ainda caiu pouco, a média CPEA caiu 0,4% na semana, ainda 11% abaixo do valor de período equivalente do ano passado, e os preços da farinha fina recuaram na média 1,5% e no caso da farinha grossa 1,2%. Ao que a gente tem observado, as condições de clima devem continuar dificultando o ritmo de colheita e atrelado a esse menor interesse dos produtores pode vir a pelo menos estabilizar os preços. Mas estamos de olho nas movimentações de mercado e na quarta-feira volto com vocês com uma prévia. Até lá! Obrigado, Fábio. Vamos em frente. Mais informações lá no clube, onde também a gente posta as informações do CPEA. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Agora nós vamos falar de política, porque essa tensão que está havendo entre Brasil, Lula, né, e Trump vai, claro, prejudicar todos nós, né? E a dimensão disso, ainda mais agora com o Flávio Dino dizendo que a lei Magnitsky não funciona aqui no Brasil. É um absurdo, minha opinião própria, mas eu quero saber da opinião do Paulo Moura, o cientista político do Dextra, que tem uma vivência muito grande nesses embates. Paulo Moura, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Então, a gente vê a situação assim, isso nunca aconteceu no Brasil com a gente fica imaginando, pô, onde vai parar isso? Qual é a sua análise a respeito desse enfrentamento, Paulo? Olha, a situação é grave, João. É muito grave. Está escalando. A cada dia que passa, novos lances protagonizados ou pelo governo norte-americano ou pelos nossos magistrados do STF ou pelo Lula, né, que não se cansa de ficar provocando o presidente Trump. E as perspectivas são de que esse conflito vai escalar ainda mais, né? O último acontecimento foi a decisão do Flávio Dino num julgamento que, em princípio, não tem nada a ver com a lei Magnitsky, era um julgamento relacionado à questão das mineradoras, né? Algumas prefeituras do interior de Minas, ali, decorrentes do desastre de Sobradinho, estavam processando a mineradora no exterior, algumas vítimas estavam processando a mineradora na Inglaterra, e o Instituto Brasileiro de Mineração entrou no STF, e a decisão do Flávio Dino foi de que decisões tomadas por cortes estrangeiras só têm validade no Brasil se forem homologadas pela Justiça brasileira, o que não é nenhuma novidade, né? É o que diz a lei. Assim como o Alexandre de Moraes, se ele quiser acionar empresas americanas
ele tem que comunicar estas empresas através de protocolos diplomáticos, ou seja, ele convoca a empresa através do Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Relações Exteriores oficia a Justiça Americana e a Justiça Americana, se julgar procedente, dá andamento à situação. O caminho inverso é o mesmo, né? A Justiça Americana intimou Alexandre de Moraes para que ele responda ao processo que Alexandre de Moraes é alvo pela Trump Media e pelo Rumble nos Estados Unidos. Então, é assim no âmbito das relações internacionais. Agora, é impossível separar essa decisão do Flávio Dino do que está acontecendo em relação às sanções do governo norte-americano contra magistrados da Suprema Corte, né? 8 perderam visto. O Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, e o que o Flávio Dino está dando recado aqui é de que, eventualmente, o STF vai impedir os bancos de aplicarem a Lei Magnitsky no Brasil, mas não se trata de aplicar a Lei Magnitsky no Brasil, né? O que acontece é que a Lei Magnitsky só tem soberania sobre o território americano, só que os bancos brasileiros, todos os bancos no mundo, operam transações cambiais, operam transações utilizando infraestrutura de suporte bancário fornecida pelos Estados Unidos. E se os bancos brasileiros não atenderem os requisitos da Lei Magnitsky, simplesmente eles terão que parar de operar nos Estados Unidos, o que pode significar a morte dos bancos brasileiros. Então, parece uma conversa de surdos, né? Quer dizer, o Flávio Dino escalou, o Departamento de Estado norte-americano respondeu no mesmo dia, João, isso é uma novidade, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é tóxico e avisando que nenhuma medida do Poder Judiciário de nenhum país tem ingerência sobre decisões baseadas na lei americana. E hoje há uma sinalização, uma matéria da Malu Gaspar no Globo, dizendo que o STF tem uma carta na manga contra os Estados Unidos, que é a possibilidade de bloquear ativos de empresas americanas no Brasil, caso eles sigam em frente na aplicação da Lei Magnitsky. Então, as perspectivas são muito preocupantes de uma crise que tende a escalar e tende a se transformar numa guerra econômica entre os Estados Unidos e o Brasil, que é um cenário que nem é bom pensar, mas que está no horizonte, João. Pois é, tem essa ação, aí depois vem um revide norte-americano, e nós dois aqui, né, como todo o povo brasileiro, principalmente os produtores, somos reféns dessa briga. O que pode acontecer conosco, Paulo? Bom, João, se esse cenário derivar de fato para o aumento das sanções Magnitsky contra outros magistrados e outras autoridades brasileiras, pode afetar a esposa do Alexandre de Moraes, pode afetar outros magistrados. O Flávio Dino agora acabou de botar a cabeça na guilhotina, praticamente disse, me sancionem, né? Pode afetar o Gumota, pode afetar o Columbre. Em reação a isso, o judiciário brasileiro resolver bloquear ativos de empresas americanas no Brasil, o governo Trump vai tomar isso como uma declaração de guerra. E isso vai ter impacto econômico duríssimo para a economia brasileira, porque o poder de fogo do governo americano, o arsenal de possibilidades e de decisões que estão ao alcance do presidente Trump é infinitamente maior, né? Um arsenal infinitamente mais poderoso do que aquele que o governo brasileiro, o STF brasileiro, tem para responder às iniciativas do governo americano. E as consequências, elas são de difícil previsão, João, mas possivelmente o impacto econômico sobre as relações Brasil e Estados Unidos, que já está prejudicado pelo tarifaço, vai ser enorme. Nós podemos antecipar um agravamento significativo da situação econômica do Brasil como decorrência de eventuais novas medidas adotadas pelo governo norte-americano em retaliação a eventuais decisões do governo Lula ou do STF. Enquanto isso, continua ali a espada do Damocles, né, sobre a cabeça do Jair Bolsonaro, porque o Flávio Dino, né, os juízes do STF querem prender o Bolsonaro, eles querem aquela foto do Bolsonaro atrás das grades. Então,
O julgamento do Bolsonaro está marcado para o dia 2 de setembro, e a decisão final, a condenação, vai acontecer quando, professor? São 5 sessões, a primeira no dia 2 e a última, pelo que diz a imprensa, no dia 12. No meio dessas duas datas temos 7 de setembro. Né? Lembrando que o presidente já está preso, né? Está em prisão domiciliar, mas está calado, está impedido de se comunicar e está preso com tornozeleira eletrônica em casa. A única coisa que vai mudar é que ele eventualmente seria transferido para uma unidade militar, na condição de ex-militar e de ex-presidente da República. Ele seria preso numa unidade militar em regime fechado, assim como está hoje o general Braga Neto. Só que o Braga Neto está em prisão preventiva. Então, esse julgamento é o julgamento da primeira turma, que envolve Bolsonaro e alguns generais ali envolvidos, né? E temos que dar como certo que o presidente Bolsonaro vai continuar preso, né? A única coisa que vai mudar é que ele vai ter que sair da casa dele e vai ficar preso num quartel. E vamos ver como é que as ruas reagem no dia 7 de setembro e como o governo Trump reage a uma eventual prisão do Bolsonaro, né? A adoção de novas sanções da Lei Magnitsky contra magistrados do STF, contra o Alcolumbre, contra o Gumota, contra outras autoridades do governo brasileiro, eventualmente outras sanções, está prevista aí para a primeira quinzena de setembro, coincidindo com a eventual condenação do presidente Bolsonaro. Ok. Eu ia perguntar para você assim, qual é o sentimento da população em relação à culpa do Bolsonaro? Tem alguma prova? Tal, mas vamos deixar isso para lá, né? Já tá ficando chato essa conversa, né? Mas saiu pesquisa, João. Saiu pesquisa do Datafolha, e se você somar as pessoas que botam a culpa no Lula com as pessoas que culpam o Alexandre de Moraes, deu 50%, 25% bota a culpa no Lula, 15% no Alexandre de Moraes, isso, deu 40%, né? 35%. E 35% no Lula e 15% no Alexandre de Moraes, 22% no Bolsonaro e 17% no Eduardo. Quer dizer, a soma dos... Vê que a Folha foi sacana, ela não bota aí na manchete o percentual do Alexandre de Moraes, que é 15%. Então deu 35 mais 15 dá 50. O que significa que a maioria dos eleitores bota a culpa no Lula e no Alexandre de Moraes. Tá bom. Professor Paulo, muito obrigado pela sua análise por hoje. O tempo está escasso, eu te agradeço muito. E sempre hoje exorto aqui aos nossos telespectadores para não só apoiar o Tempo e Dinheiro, mas apoiar principalmente o canal Dextra do professor Paulo Moura, porque nós fazemos por amor à raça mesmo, amor à profissão, né, as duras penas. Por isso que a gente pede o seu apoio, produtor, para o canal do professor Paulo Moura, que é o Dextra. Entre no Dextra, assista, acompanhe 24 horas de informação também. O Paulo Moura praticamente não descansa, vive esse momento político gravíssimo que nós estamos vivenciando, e você tem informações desse porte, desse calibre, de uma pessoa experiente como é o Paulo Moura. Entre no canal Dextra e apoie o professor Paulo. Por enquanto, por hoje é isso, Paulo. Muito obrigado, viu? Valeu, João. Muito obrigado. Um abraço a você e aos espectadores do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Olha aqui, eu vou chamar agora os preços do café com o Sérgio Braga e depois tem o Bruno Labs comentando essa subida novamente do café. Mercado do café no ar. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Para disparada, estilingada do café robusta na Bolsa de Londres, que já encerrou negociações com uma alta de 6,37% a 4.428 dólares por tonelada, confirmando na tela aí, desde o início da abertura das negociações, café robusta subiu 6,37% depois das altas recentes
inclusive no início desta semana. O Arábica sobe também na Bolsa de Nova York, negociações nesse momento apontando 4,30%, o vencimento futuro dezembro a 350,47. Vamos aos demais vencimentos também para o café Arábica em Nova York, setembro está em 358, alta de 4,19%, dezembro 350,85, alta de 4,40%, março 340,70, alta de 4,57%. O maio 331,75, subiu 4,34%. Na Bolsa P3, as negociações em linha com Nova York. A saca para o dezembro passa a valer $429 mais 5, a alta de 3,76%. Café para março, negociado na B3 a $427,90, alta de 4,30%. Bruno Labs conosco, comenta o mercado do café. Boa tarde, Bruno. Olá, amigos cafeicultores! Vocês estão bem? 19 de agosto e que realização, que nada! O mercado literalmente passou a carreta por cima da resistência de 340 para a Arábica e de 4.200 para o Conilon. Pessoal, lembrando, dentro do contrato setembro é o que nós estamos falando aqui, tá? Ainda dentro deste contrato, que vai mudar em breve, os novos alvos são de 360 para o Arábica e de 4.500 para o Conilon. Se é pela renda da safra que entrou, que está vindo muito aquém do que o mercado esperava, ou se é pelo clima, ou por qualquer outra coisa que seja, ninguém sabe. Fato que o mercado está subindo, certo? O que sabemos e o que o mercado está mostrando para a gente claramente é que nós teremos sim uma baixa oferta de café à frente. E neste caso, o preço só pode ir para um lugar, pessoal, que é para cima. Até quanto vai, Bruno? Pessoal, impossível de saber, quem der número tá chutando, beleza? Mas atenção, não descarte algumas realizações mais pesadas à frente por conta de chegada da florada e também pela colheita dos países produtores. Tem muitos países pequenos produtores que colhem daqui 60, 90 dias e tem também um grande produtor que é o Vietnã. Então, realizações mais pesadas não estão descartadas, certo? Mas tudo dentro do esperado. O mercado é firme novamente. Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, um abraço para você também, Bruno. Vamos aproveitar, Gleidson, vamos ao mercado de pecuária. Vamos lá? E antes de passarmos, aí estão as negociações, né, as cotações do mercado futuro lá na B3. A agosto a 310,50, sobe 0,11%. Setembro, 317,45, alta de 0,36%. Outubro, 322,80, alta de 0,64%. Novembro, R$ 326 por arroba, alta de 0,63%. O mercado do boi gordo em alta lá na B3. Mercado físico, a apuração feita pela Scott Consultoria, ficou em 10 praças em alta hoje, uma recuou apenas entre as 32 pesquisadas. Referência em São Paulo, boi comum a prazo 313,50 no Mato Grosso, Cuiabá 301,50, norte do MT R$1 mais 302,50, o sudoeste do MT R$300,50 por arroba. Próxima tela, mais uma praça de Mato Grosso, região sudeste, R$300,50, Marabá no Pará, 280,50, assim como em Redenção, 280,50 no aprazo. Paragominas, 287,50. Vamos direto ao CPE, vamos agora acompanhar a análise do Tiago Bernardino sobre o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador aqui de pecuária do CPEA. Hoje é dia 19 de agosto, terça-feira, com mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que começou, né, a semana um pouco mais lento, um pouco mais frio, né? Negócios no mesmo patamar praticamente de sexta-feira, o indicador recuando 0,4%, né? Indicador CPE Exalc,
chegando aí no seu patamar de R$ 307 a R$ 308, muito do que ocorreu na semana passada, né? Compradores esperando, né, realmente a dinâmica, né, o apetite aí de venda dos pecuaristas e, por final, os pecuaristas esperando a dinâmica por parte dos compradores do que aconteceu com a carne no final de semana. Ponto de destaque, a carne recuou 0,7%, recuou mais do que o boi, sendo negociada a 322, diminuindo um pouco o spread, né, carne e boi gordo, e as exportações também vieram num ritmo um pouco menor, abaixo dos 13 mil toneladas diárias exportadas nas primeiras semanas para algo em torno de 12.300, 2.400, um volume forte, um volume considerável, mas que obviamente não vai fazer com que a arroba valorize muito no curtíssimo prazo. O mercado futuro fechou abaixo dos 310, já nessa manhã até a hora do almoço praticamente, aí a gente tem uma arroba acima dos 310, 310,60, 310,40, então sinalizando aí talvez uma tendência mais estável para esse mês aqui, para esses últimos 10 dias de agosto, a partir de agora. A expectativa sempre é da segunda quinzena um pouco mais frio, mas a gente sente sim, em termos de oferta, um mercado mais equilibrado. Expectativa entre hoje e quarta-feira, obviamente um volume maior de negócios. Amanhã a gente volta com mais informação, uma boa semana, um bom dia a todos. Obrigado igualmente, Tiago. Vamos a Bebedouro com Isabela Camargo. Boa tarde, Isabela. Acho que deu algum probleminha com a Isabela, mas não tem problema nenhum. Daqui a pouquinho a gente coloca novamente. Mas antes de colocarmos a Isabela, tem uma manchete. Já podemos chamar a Isabela? Isabela Camargo conosco, direto do Bebedouro. Vamos lá. Olá a todos. Bom, continuamos aí com um cenário de preços firmes para a arroba do boi gordo, resultado dessa menor oferta de animais terminados que a gente vem observando aí desde o início do mês. Mas como eu tinha adiantado para vocês, o ponto de atenção agora é a demanda e a gente vê que ela já acontece, as negociações já acontecem aí de forma mais lenta e a gente deve ver recuos em relação aos preços durante essa semana pensando no atacado. Mas a nossa expectativa é que a oferta restrita continue colaborando aí para preços firmes para a arroba do boi gordo. Do lado da demanda, pensando em mercado externo, a gente continua com resultados positivos, a gente tem os dados preliminares aí até a segunda semana de agosto e foram exportadas 135,8 mil toneladas de carne bovina in natura, com média diária de 12,3 mil toneladas. Um recuo aí em relação à primeira semana, né? Quando a gente compara a segunda semana com a primeira, mas ainda um volume expressivo que pode aí resultar em mais um mês com recorde em relação às exportações. Vamos acompanhando. É isso, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Isabela. Uma preocupação paira sobre o mercado de exportação de gado em pé. Tanto é que esse é o destaque do Agro Estadão, mostrando que pecuaristas estão contestando um projeto que proíbe a exportação de gado vivo. A União Nacional de Pecuária afirma que não é apenas o modelo de exportação que está em jogo, mas o direito do produtor de decidir para quem vender. Portanto, há um projeto que proíbe a exportação de gado em pé. Bom, antes de estendermos só mais um pouquinho, viu, Gleidson, com a previsão do tempo lá para a região do Mato Piba, nós temos ainda pronto para encerrar nossa pesquisa, nossa enquete de hoje, que pergunta exatamente sobre essa questão. A CPMI do INSS vai prender os ladrões e trazer o dinheiro de volta daquele roubo bilionário, né, dos beneficiários do INSS? Tem aí 599 votos, dá para poder finalizar, né, na sequência, vamos finalizar. Está dando que não vai dar em nada, né, com 49%. Deixa a tela para a gente, Gleidson. 49% não vai dar em nada, outros 30%, né, na ironia, né, né? E com só perda de tempo essa CPMI, 14%, e com certeza tem aqueles que acreditam ainda que essa CPMI, essa comissão parlamentar mista de inquérito, vai prender os ladrões e trazer o dinheiro de volta. A enquete vai ser encerrada, na sequência a gente traz
o resultado de hoje. Bom, mais uma última informação sobre o clima, além dessa chuva prevista e que está sendo registrada na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, nós conversamos com o meteorologista William Spini, falando sobre a projeção para esse segundo trimestre, né, praticamente, que já está posto aí nas negociações, no mercado, no clima como um todo, né? O que vai acontecer com o Brasil nos próximos meses até a virada do ano. E ele falou sobre a região do Mato Piba. Será que a chuva vai voltar para lá? Quando isso acontece? Veja o que William Spini comentou conosco no clube de assinantes do TD. O Mato Piba tem todo uma questão muito particular, né? Primeiro que a agricultura lá vem se desenvolvendo em algumas regiões precisando do processo de irrigação, né? Então a agricultura se desenvolveu muito ali, usando como suporte também o processo de irrigação por conta de uma condição climática distinta, né? Nós sabemos muito bem. Mas hoje, se nós olharmos o que é o Mato Piba hoje, né? Estamos falando aí 2025, se nós compararmos aí com, não vou nem muito para trás não, viu, Sérgio? Compararmos aí com 20 anos para trás, hoje nós temos uma área agrícola extremamente rica, extremamente produtiva e que vem cada ano crescendo mais, cada vez trazendo cada vez mais resultados, sendo mais produtivo, mais resultados. E claro que tudo isso é um processo de adaptação e tem muita ciência por trás. E eu sempre gosto de comentar o trabalho, por exemplo, que a Embrapa vem fazendo com novas genéticas, né, das plantas para que justamente se adaptem melhor àquela condição climática. Então tem várias questões ali, técnicas, científicas, que fazem com que hoje o Mato Piba seja esse potencial. Por lá ainda a chuva demora um pouco mais, viu, Sérgio? Mas eles estão cientes, né? Nós temos muitos parceiros ali da região, oeste da Bahia, ali, região de Luiz Eduardo Magalhães, uma região riquíssima produtora de algodão. Eles estão na expectativa justamente mais para o último trimestre deste ano de 25. Então, setembro, por lá ainda demora um pouco mais esse processo, mas deve acontecer aí ao longo aí, de outubro e novembro de forma gradativa. Lá essa mudança de chave ela não é tão rápida, né? Não é tão visual, digamos assim, na hora da medição da chuva, mas ela acontece sim ao longo de outubro e novembro. Então, por lá, um pouquinho mais de paciência para esse período de chuvas aí, né, da safra 25-26 também. Bom, agora sim, encerrada a enquete de hoje, vamos ao resultado, finalizada a participação com 605 votos. Da sua opinião, a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, vai prender os ladrões e trazer o dinheiro de volta, né, que foram furtados, né, tungados aí dos beneficiários do INSS? A maioria diz que não vai dar em nada com 48%, outros 30% ironizaram essa situação, e 14% dizem que vai ser só perda de tempo, e outros 6% ainda acreditam que os ladrões serão presos e o dinheiro devolvido ao bolso dos beneficiários do INSS. Com essa enquete, nós encerramos esta edição do Tempo e Dinheiro, agradecendo a participação de todos, de todo o Brasil. Conosco a equipe também de Campinas, no apoio técnico, chefiada aí pelo Davi da Luz, o Charles, também o Gleidson e, lógico, o João Batista Olive, que já nos deixou. Amanhã estará de volta conosco a partir das 12h30 pelo horário de Brasília, até as 14 horas, e um pouquinho mais com informações do agronegócio brasileiro. Mais uma vez, nosso muito obrigado e até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.